Você já se perguntou se existem monstros marinhos escondidos nas profundezas dos nossos oceanos? E se eu te dissesse que a Bíblia, um dos livros mais antigos e lidos do mundo, descreve uma criatura tão colossal e aterrorizante que faz qualquer monstro de filme parecer um simples peixinho? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar fundo na história do Leviatã, a criatura que o próprio Deus usou como exemplo de seu poder supremo. Fique comigo até o final, porque os detalhes que vamos revelar podem mudar a forma como você enxerga as profundezas do mar e os mistérios da criação. A maioria das pessoas já ouviu falar do Leviatã, mas geralmente de forma superficial. A imagem que vem à mente é a de uma serpente marinha gigante, mas a descrição bíblica é muito mais impressionante e detalhada. O principal livro que nos dá essa riqueza de detalhes é o livro de Jó. É aqui que a história fica realmente fascinante. Imagine a cena. Jó, um homem justo que perdeu tudo, está questionando Deus, tentando entender o porquê de tanto sofrimento. E Deus, em vez de dar uma resposta simples, decide mostrar a Jó a imensidão do seu poder e sabedoria. E como ele faz isso? Descrevendo duas de suas criações mais magníficas e indomáveis, o Behemoth, o gigante da terra, e o nosso protagonista, o Leviatã, o mestre indiscutível dos mares. Deus começa a descrever o Leviatã não como um mito, mas como uma criatura real, uma obra-prima de sua criação. Em Jó capítulo 41, Deus pergunta a Jó: você consegue pescar o Leviatã com um anzol ou prender sua língua com uma corda? A pergunta é retórica, claro. A ideia é mostrar a Jó e a nós o quão impotente o ser humano é diante dessa força da natureza. Vamos analisar os detalhes que Deus revela. Primeiro, a sua pele. A Bíblia diz que suas costas têm fileiras de escudos, fortemente unidos, tão próximos, que nem o ar passa entre eles. São ligados uns aos outros, tão firmemente que não se podem separar. Pense nisso. Não é uma pele de peixe comum. É uma armadura natural, impenetrável. Lanças, flechas, dardos, nada disso faria efeito. A Bíblia diz que para ele, o ferro é como palha e o bronze como madeira podre. E não para por aí. Seus olhos são descritos como as pálpebras da alva, ou seja, brilham como os primeiros raios do amanhecer. Isso sugere uma criatura que talvez habite as profundezas escuras, onde a bioluminescência é uma vantagem. De sua boca saem tochas de fogo. Faíscas de fogo se projetam. De suas narinas sai fumaça, como de uma panela fervente. Seu hálito incendeia os carvões e de sua boca sai uma chama. Isso mesmo, você ouviu direito. Fogo e fumaça. Uma criatura marinha que cospe fogo. Isso nos leva a pensar, que tipo de ser seria esse? Alguns estudiosos tentaram associar o Leviatã a animais que conhecemos, como o crocodilo. De fato, algumas características batem. A pele couraçada, a força na água, a fileira de dentes temíveis. Mas e o fogo? E o tamanho colossal descrito? Nenhum crocodilo, por maior que seja, se encaixa perfeitamente nessa descrição. É por isso que muitos teólogos e estudiosos bíblicos acreditam que o Leviatã não era um animal comum. Ele poderia ser uma criatura que existiu nos tempos antigos e hoje está extinta, talvez um tipo de réptil marinho pré-histórico com capacidades que nem imaginamos. Ou numa interpretação mais simbólica, o Leviatã representa as forças primordiais do caos, a desordem que somente Deus pode controlar e dominar. Essa ideia de caos e ordem é muito importante. Em Salmo 74:14, o salmista diz: tu esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. Aqui, o Leviatã é visto como um inimigo de Deus que foi derrotado no início da criação. É a imagem de Deus estabelecendo a ordem sobre o caos, transformando o mar,
um lugar de temor e mistério para os povos antigos, em um espaço sob seu domínio soberano. No Salmo 104, a perspectiva muda um pouco. O salmista, ao louvar a Deus pela sua magnífica criação, menciona o mar, grande e vasto, e diz: ali se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele brincar. Veja que interessante. Aqui, o Leviatã não é um monstro caótico a ser derrotado, mas sim parte da criação de Deus, quase como um animal de estimação colossal que brinca no oceano criado por Deus. Essa dualidade é fantástica. Por um lado, o Leviatã é o símbolo do poder bruto, do perigo, do indomável. Por outro, é uma demonstração da majestade e da criatividade de Deus. Ele é tão poderoso que uma criatura que seria o terror da humanidade é para ele apenas um ser que ele formou para brincar no mar. Isso nos dá uma dimensão do quão grande é o nosso Criador. Vamos voltar para a descrição em Jó, porque é realmente de tirar o fôlego. O texto diz que quando ele se levanta, até os poderosos ficam aterrorizados, ficam sem ação por causa do seu terror. Ele faz o abismo ferver como uma panela e agita o mar como um pote de unguento. Deixa um rastro luminoso atrás de si, parece que o abismo tem cabelos brancos. Nada na terra se compara a ele, conclui o texto. Ele foi feito para não ter medo de nada. Olha com desprezo para tudo o que é altivo. É rei sobre todos os orgulhosos. Essa última frase é a chave de tudo. O Leviatã é o rei sobre todos os orgulhosos. No contexto da conversa de Deus com Jó, isso é uma lição direta. Jó, em seu sofrimento, estava começando a se encher de autojustiça, de um certo orgulho, ao questionar os caminhos de Deus. Ao apresentar o Leviatã, Deus está mostrando a Jó: se você não pode nem compreender ou dominar esta criatura que eu fiz, como pode esperar compreender meus planos e meus desígnios, que são infinitamente mais complexos e grandiosos? É uma lição de humildade. O Leviatã nos lembra do nosso lugar na criação. Vivemos em um mundo cheio de maravilhas e poderes que estão muito além do nosso controle e, às vezes, até da nossa compreensão. E acima de tudo isso está o Criador, que não apenas fez o Leviatã, mas o domina com total facilidade. Mas a história do Leviatã não termina no Antigo Testamento. No livro do profeta Isaías, capítulo 27, verso 1, encontramos uma profecia sobre o fim dos tempos. Diz assim: naquele dia, o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Aqui, o Leviatã assume uma conotação claramente maligna, associado a um poder que se opõe a Deus e que, no final, será definitivamente destruído. Muitos teólogos conectam essa imagem ao simbolismo do dragão que vemos no livro de Apocalipse, que representa Satanás, o antigo inimigo de Deus. Assim, a derrota final do Leviatã simbolizaria a vitória definitiva de Cristo sobre todo o mal, todo o caos e toda a rebelião contra Deus. Então, o que podemos concluir sobre essa criatura fascinante? O Leviatã é real? É simbólico? A resposta talvez seja ambos. É muito possível que tenha existido uma criatura marinha de proporções gigantescas, cuja memória foi preservada nessas descrições bíblicas. Nossos oceanos são vastos e até hoje 95% deles permanecem inexplorados. Quem sabe o que as profundezas abissais ainda escondem? Mas independentemente de sua existência física, o significado espiritual do Leviatã é inegável e profundo. Ele é a representação máxima do poder que não se curva ao homem. Ele é um lembrete da majestade e da soberania de Deus sobre a criação. Ele é um símbolo do caos, que foi ordenado pela palavra de Deus no início e que será definitivamente derrotado no fim. A história do Leviatã nos ensina a olhar para o mundo com mais humildade e reverência.
Quando olhamos para a vastidão do oceano, não vemos apenas água, vemos um reflexo do poder do Criador. Um poder que criou seres tão magníficos e aterrorizantes quanto o Leviatã. E ainda assim, um poder que se importa conosco, que nos ama e que nos convida a confiar nele, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Da próxima vez que você estiver na praia e olhar para o horizonte infinito do mar, lembre-se do Leviatã. Lembre-se que nas profundezas daquelas águas, a Bíblia descreve um rei, uma criatura de poder inimaginável. E então, lembre-se que o Deus que criou e domina essa criatura é o mesmo Deus que cuida de você. Isso não te enche de paz e segurança? A grandeza de Deus não está apenas em criar algo tão poderoso, mas em controlar esse poder. Ele estabelece os limites do mar, ele comanda as tempestades e ele subjuga o rei dos orgulhosos. O Leviatã, no fim das contas, nos aponta para o verdadeiro rei, o único digno de todo o nosso louvor, adoração e confiança. Ele é a prova viva, nas páginas sagradas, de que não importa o quão grandes e assustadores os problemas ou monstros da nossa vida possam parecer, nosso Deus é infinitamente maior e mais poderoso. Muito obrigado por ter ficado comigo nessa jornada incrível pelas profundezas da Bíblia. Espero que essa história tenha despertado sua curiosidade e fortalecido sua fé. Gratidão por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e que Ele abençoe imensamente a vida de cada um de vocês.